Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos a mais este nosso encontro da catequese. Mais uma vez, estamos nos encontrando virtualmente, devido a essa pandemia ainda que piorou nos últimos dias, mas vamos nos encontrando, vamos evoluindo, vamos crescendo em comunhão. E hoje, você já deve ter percebido que eu estou em um lugar diferente. Hoje eu estou junto com o nosso Mestre e Senhor. Estou juntinho com o Cristo, o que deu a sua vida por nós. Aqui é o sacrário onde guardam as hóstias consagradas pelo sacerdote, aqui na Igreja Matriz de São Miguel do Iguaçu. Aqui nós temos o centro da nossa fé. Aqui nós temos o centro da nossa catequese, o centro da nossa vida. Então, hoje esse encontro está sendo aqui na nossa igreja mãe, da nossa paróquia, porque vamos falar sobre tempos litúrgicos. Vamos aprender um pouco mais sobre o que significa essas cores, porque agora o padre está usando roxo, porque agora nós vemos roxo em tudo quanto é lugar. Mas antes de nós começarmos este nosso encontro, antes de nós começarmos a conversar sobre as cores litúrgicas, sobre o tempo litúrgico, vamos nos colocar em uma atitude de oração. Como eu estou aqui junto com o Rei dos Reis, aí na sua casa, prepare um ambiente em que você possa também rezar. Sente-se junto com a sua família na mesa na mesa de jantar, que é o lugar onde é feita a partilha. Faça uma roda no sofá de casa, se aproxime e esteja junto das pessoas que você ama. Vamos neste momento acender uma vela para que essa luz possa nos iluminar no nosso entendimento. Coloque junto de vocês uma imagem de Jesus Cristo, uma imagem de Nossa Senhora. Coloque a Bíblia Sagrada. Então, prepare um ambiente propício para a oração. Não vamos deixar passar esses próximos minutos apenas como mais uns minutos que você é obrigado a assistir vídeo. Não vamos ver assim. Vamos ver como alguns minutos de aprendizado. Vamos ver os próximos minutos como minutos em que nós possamos estar em comunidade. Então, por isso, vá lá. Se você está em um ambiente que não é propício à oração, prepare uma mesa, uma toalha, a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia que a gente vai precisar dela. Então, vamos neste momento iniciar este nosso encontro de catequese. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a proteção de Deus, a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão dos anjos e santos, para que nós possamos meditar corretamente os mistérios de Deus, que Ele se deu por nós, que Ele entregou para nós, para que nós pudéssemos celebrar em comunidade. Então vamos pedir o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa entrar no nosso coração, no nosso entendimento, e que nós possamos compreender tudo o que a nossa igreja tem a nos ensinar. Reze comigo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então agora, vamos fazer a nossa leitura bíblica. Pegue aí a sua Bíblia, que nós vamos fazer a leitura que está em 1 Coríntios, presta atenção, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 25. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão, e depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que se dá por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Assim, pois, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós temos Paulo escrevendo à comunidade de Corinto, que Paulo, que era um dos primeiros cristãos fervorosos, que com toda a certeza esteve junto, com os apóstolos. Ele conviveu um tempo ali com São Pedro, ele teve a oportunidade de ver São Pedro. Então, nós vemos aqui Paulo dizendo aquilo que o próprio Cristo disse, que são as mesmas palavras que o sacerdote utiliza para consagrar o pão e o vinho. Olha como a nossa igreja é linda, olha como a nossa igreja tem base em tudo. Então, a missa, meus irmãozinhos, a missa, ela não foi criada do nada, foi o próprio Cristo, que na última ceia, que essa imagem entalhada em madeira simboliza isso, o Cristo consagrando o pão e o vinho, que por sua vez este pão que é consagrado se torna o corpo dele, que fica aqui guardado. Então, por isso que nós temos aqui a leitura de como Jesus Cristo fez, Jesus Cristo ensinou os discípulos, os apóstolos, que viriam ser os primeiros bispos da igreja, como que Jesus Cristo ensinou eles a fazer essa consagração. Olha com grande graça, é o Cristo que ensina o sacerdote a celebrar a missa, é o próprio Cristo. Então disso, nós vemos que o próprio Cristo iniciou, e com o passar do tempo, os apóstolos, os santos, a cultura, de certa forma, foi estabelecendo didáticas para que nós possamos celebrar as partes da vida de Jesus. Então, quando que começa o ano litúrgico? O ano litúrgico, ele começa... Quando que uma vida começa? Uma vida começa na barriga da mamãe. Uma vida começa na gestação. Uma vida começa quando a mãe engravida do seu filho. O tempo litúrgico é isso também. O tempo litúrgico, ele vem lá do advento. Para ficar mais fácil, a gente pode pegue aí na sua casa a
carteirinha da catequese. Pega a sua carteirinha, que depois, mais para frente, a gente vai ver o que está aqui. Eu dou um tempinho para vocês ir lá buscar. Prontinho, já buscaram? Então, aqui na nossa carteirinha, nós vemos, né, o compromisso da família, essa primeira parte, e o compromisso do catequizando, a oração da família com a Bíblia, que mais para frente a gente vai falar sobre isso, e o ano litúrgico. Como eu vinha falando, uma vida começa quando a mamãe engravida. Então, por isso que a Igreja Católica tem o seu início no seu tempo litúrgico com o advento, que você pode ver, é a primeira parte aqui desse círculo. Depois eu vou colocar na tela um pouquinho maior para você conseguir ver. Então, aqui, ó, você está vendo aí, o tempo litúrgico, o advento é a primeira parte, que é quando Maria está grávida, que nós estamos nos preparando para ver o Senhor Jesus. Então, por isso que é ali que começa o tempo do advento. Logo depois que nós iniciamos o ano litúrgico, nós temos as festas, o tempo do Natal, que o tempo do Natal ele começa na missa do dia 24 de dezembro, e essa missa ela vai percorrendo, né, durante a oitava de Natal, que a gente fala, que é as celebrações daquela semana são sempre para relembrar o acontecimento importante daquele período. Então, por isso, nós temos o Natal. Logo depois, nós temos a Epifania do Senhor. O que é Epifania? Epifania é a apresentação do Senhor. Então, nós temos a Epifania, depois nós temos a festa da Sagrada Família, depois nós temos, no dia 1º de janeiro, o dia da Mãe de Deus. Então, toda a igreja celebra no dia 1º de janeiro o dia da Mãe de Deus. E depois disso nós temos o batismo do Senhor. E o batismo do Senhor, ele vem nos trazer o tempo comum. E aí é que tá. Olha só, olhem aqui para mim. O tempo do advento que eu disse, o sacerdote usa roxo. Que o roxo, ele é o tempo, ele é a cor da conversão, a cor da espera, a cor da mudança de vida. Então, por isso que o tempo do advento, ele é isso, é uma mudança de vida, é uma preparação para a vinda do Senhor. Então, vamos preparar os caminhos para que o Senhor possa vir. Então, por isso que o sacerdote utiliza roxo. Aí agora, quando nós temos o Natal, nós temos a festa da Sagrada Família, nós temos o batismo do Senhor, o sacerdote usa a cor branca. Olha aqui, que bonito. A cor branca, ela simboliza a festa, né? Essa daqui é a estola, que eu não posso colocar, porque é apenas o sacerdote que pode colocar a estola. Nós que somos leigos não podemos. E a cor litúrgica, ela fica branca. Então, Natal, Epifania, tudo isso é branco, tá bom? Agora, e também tem a casula, que a casula é aquela veste mais comprida que o sacerdote coloca, que ela cobre todo o corpo e é da mesma cor que a estola. Pronto, vamos seguindo aqui. Aí nós temos um período de tempo comum. O que é esse tempo comum? Esse tempo comum é o tempo em que Jesus Cristo, ele pregou para as pessoas. Tempo comum, ele não é menos importante do que os outros tempos. O tempo comum é o tempo da vida pública de Jesus Cristo. Você já deve ter percebido que nós temos ano A, ano B e ano C. Isso você pode ver aqui na capa da sua carteirinha. Nós estamos no ano B, que é ano de São Marcos. Ano passado,
era ano A, ano de São Mateus. Então, quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ué, mas está faltando um. Nós temos três anos litúrgicos. Ano A, Mateus. Ano B, Marcos. Ano C, Lucas. E o João entra quando? O João entra nas festas, entra nas solenidades. João, ele é o evangelista do mistério. João, ele é o evangelista mais poético. Então, por isso que ele não escancara Jesus Cristo. Ele não fala tudo de uma vez, ele guarda, ele deixa o mistério. O verbo, no início era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas quem que é esse verbo? Nós sabemos que é Jesus, mas João não revela, João deixa que nós descubramos. Então, por isso nós temos esses 3 anos, ano A, ano B, ano C. Nós estamos no ano B, que é o ano de São Mateus, São Marcos. E no tempo comum nós vamos andando com Jesus Cristo, nós vemos como Jesus Cristo vai para as comunidades, como que Jesus Cristo se comporta. Seguindo, nós temos aqui o tempo comum, que vai até a Quaresma. Ai. Mas José Vitor, como que eu sei quando que vai começar a Quaresma? A Quaresma se inicia na quarta-feira de cinzas. Lembra aquela celebração que colocou cinzas na nossa cabeça? Ali começou a Quaresma. Então, por isso que nós temos roxo por toda a igreja. Ali que começou a Quaresma. Mas, José, por que o carnaval tem época que vem antes, que vem depois, e daí a Quaresma começa antes, começa depois? Por quê? Vou explicar para você por quê. Não é que é a Quaresma que muda, não é que o carnaval que muda, não é a quarta-feira de cinzas que muda. O que muda é a Páscoa. Então, Sexta-feira Santa sempre vai cair numa lua cheia. A nossa igreja, ela tem muitos símbolos, muitos significados. Não é do nada que surge isso. É com o passar dos anos. Imagina, a nossa igreja tem 2000 anos. Contando com o início da pregação de Jesus, tem quase 2000 anos. Então, por isso, meus queridos, então vamos seguindo. Aí nós temos a Quaresma, que a Quaresma são 6 domingos, que são 40 dias de preparação até a Sexta-feira Santa. A Quaresma, quando que a Quaresma termina? A Quaresma termina quando inicia a missa de Quinta-feira Santa. Olha só, preste atenção que são muitos detalhes, hein? Temos o Domingo de Ramos, na semana do Domingo de Ramos, na quinta-feira, depois que o sol se põe, que precisa ser depois que o sol se põe, essa celebração, nós temos a missa de Quinta-feira Santa, que tem muita gente que conhece como missa de lava-pés. Então, ali tem a missa de Quinta-feira Santa. Quando inicia a missa de Quinta-feira Santa, terminou a Quaresma e iniciou o Tríduo Pascal. Aí nós temos o Tríduo Pascal, que é na Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Santo, que essas 3 celebrações é apenas uma celebração. Olha, preste atenção numa coisa nesse ano. Quinta-feira Santa, o padre vai começar com o sinal da cruz. Vai começar a missa com o sinal da cruz. Ou até mesmo os ministros vão iniciar o culto com o sinal da cruz. Mas não tem bênção final. A missa de Quinta-feira Santa, ela não tem final. Porque essa celebração só vai terminar no Sábado Santo. Por isso que é Tríduo Pascal. É uma celebração dividida em 3 dias.
Então nós temos o início na quinta-feira. Aqui, ó. Nós temos início, ó, dia 1º de abril. Por isso que é seguido. Os únicos 3 dias que nós temos seguidos aqui na nossa carteirinha é 1, 2, 3 de abril. Olha aqui, ó. 1º de abril, quinta-feira santa, ceia do Senhor. Depois nós temos a sexta-feira da Paixão, que não é missa. O único dia do ano que não se celebra a missa no mundo inteiro é sexta-feira santa. Justamente por isso. Porque ela é uma continuação. Ele é um dia de pesar. É um dia que não se faz casamento, um dia que não se faz batizado, né? Então, sexta-feira santa é o segundo dia dessa nossa celebração. Aí nós temos, né, que começa às 3 horas da tarde, que é o horário que Jesus morreu. E nós temos a Vigília Pascal, que a Vigília Pascal ela não começa... Na sexta-feira santa não temos o sinal da cruz nem no começo nem no fim. E na Vigília Pascal nós não temos o sinal da cruz no começo. Nós temos o Círio Pascal entrando na igreja e acende as luzes e toca os sinos e faz toda aquela festa. E o padre utilizando branco porque Jesus Cristo ressuscitou. E ali sim nós temos a bênção solene no final da missa da Vigília Pascal. Olha quanta coisa, né? Eu sei que é muita coisa, mas aos poucos nós vamos absorvendo e aos poucos nós vamos meditando esses mistérios da liturgia também. Pois bem, terminada a celebração do Tríduo Pascal, nós temos o tempo pascal, que são domingos que nós vamos relembrando os primeiros momentos da ressurreição do Senhor. Então, no tempo pascal nós vamos relembrando o momento em que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo estava com seus discípulos, né, e com seus apóstolos, que nós vamos ver a passagem dos discípulos de Emaús, vamos ver a passagem de Tomé, vamos ver a passagem dos discípulos que não estavam acreditando e passaram a acreditar. E o tempo pascal, ele se encerra, né, vai ter o seu final lá em Pentecostes. Que Pentecostes ele acontece, né, logo depois da ascensão. Então vamos lá, vamos pegando aqui para a gente não se perder. Nós temos aqui a Páscoa, temos o tempo pascal. Jesus Cristo ressuscitou e está no meio dos discípulos. Temos a ascensão do Senhor, que Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus. E depois nós temos Pentecostes, que Pentecostes ele é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Maria. Então em Pentecostes nós temos o final do tempo pascal e que nós temos aquele momento em que o padre apaga o círio. Então na celebração da Santa Missa o padre apaga o círio como? Pronto, Cristo ressuscitou, mandou o Espírito Santo sobre vocês, agora vão e evangelizem. E dali começa de novo o tempo comum. E assim segue o tempo comum até o último domingo do tempo comum, que é o domingo do Cristo Rei. Que olha, nós começamos o tempo litúrgico com Jesus Cristo nascendo, ou melhor, Jesus Cristo sendo concebido no seio virginal de Maria. Jesus Cristo nasce e passa a primeira parte do tempo comum, que é a sua vida oculta, né? Que a gente fala, que é até a idade de 30 anos. Depois nós temos Jesus Cristo indo se retirar e passando o tempo em tentação. Depois nós temos Jesus Cristo sendo perseguido, Jesus Cristo na última ceia, Jesus Cristo entrando em Jerusalém no domingo de Ramos, e Jesus Cristo fazendo a última ceia, Jesus Cristo sendo morto, escarnecido, Jesus Cristo sendo mutilado. E depois nós vemos a vitória da cruz. Depois da vitória da cruz, Jesus Cristo entre os seus discípulos ressuscitado. E esse mesmo Cristo ressuscitado sobe aos céus e de lá manda o Espírito Santo para que nós possamos fazer a nossa parte. E temos a celebração do corpo de Cristo e
o tempo comum, que é Jesus Cristo nos convidando a sermos pregadores, e no final é Cristo Rei do Universo, que nós relembramos quando Ele voltará. Que o Cristo Rei do Universo, Ele vai vir para reger toda a terra, Ele vai vir como um Rei poderoso. Nós temos a nossa atividade. Que essa atividade é para todos os catequizandos. Você vai precisar pensar como que você está seguindo a igreja. Como que está a sua vida de oração? Você está indo na missa? Você está rezando o terço em casa, em família? O terço tem que ser rezado diariamente, hein? Você está fazendo a leitura da Bíblia? Você está indo no culto? Agora, né, por causa do Covid, a gente vê que crianças não podem ir no culto, né, não podem ir nas celebrações, mas nós temos aí, um monte de televisão que passa missa todo dia. Temos a TV Aparecida, temos a TV Canção Nova, temos a Rede Vida, a TV Século XXI, a TV Evangelizar e por aí vai. Então não é desculpa para não acompanhar a celebração. No domingo, nossa, tem mais de 5 horários para você assistir a missa. E claro, você pode acompanhar também pela rádio, aqui da nossa cidade, no domingo de manhã, a missa transmitida direto da Igreja Matriz. E como você vai continuar? Você deve pensar como você está fazendo e como é o seu compromisso. Como que você pretende continuar? Você vai fazer um esforço para tentar acompanhar um pouco mais? Escreva esse seu compromisso para a sua catequista, para o seu catequista, e envie para eles que essa é a atividade dessa semana. Como você pretende melhorar o seu contato com os ensinamentos de Jesus? Muito bom, então, muito obrigado. Vamos encerrando este nosso encontro, diante do Santíssimo Sacramento, diante do nosso Redentor, pedindo a graça de podermos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E vamos rezar então, quem conhece a nossa igreja sabe que aqui em cima nós temos a imagem, a pintura de Nossa Senhora de Fátima. Vamos pedir para que ela nos abençoe nesse período de quarentena, nesse período de isolamento mais forte, e vamos pedir que a graça de Deus esteja conosco e com todos aqueles que precisam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, o Senhor nos leve para a vida eterna. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Somos a Igreja da Paz partilhada e guardada.